paz, queridos. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto da família. Como é bom estar com você nessa noite. Como é bom saber que você está aí nos acompanhando da sua casa. Nós oramos ao nosso Deus para que a graça dele seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa nessa hora. Pedimos ao Altíssimo para que a sua misericórdia te alcance, para que o seu amor te alcance nessa noite. Nós queremos, em nome de Jesus, te convidar a ficar de pé. Toda a igreja MBCI de Epitaciolândia, sejam bem-vindos, queridos. Nós queremos dizer que você é especial, você que nos acompanha aí da sua casa, você que talvez não seja um membro desta igreja, mas seja muito bem-vindo e fique à vontade para cultuar o Senhor conosco nessa hora. O Senhor Jesus está aqui, o Senhor Jesus está aí na sua casa. Nós cremos que a presença dele é real, porque quando nós clamamos a ele, quando nós erguemos as nossas vozes, nós cremos que o nosso Deus nos ouve, que ele atende o nosso chamado. Nós cremos que ele atende o chamamento do seu povo. Eu quero que você já comece a entrar nesse espírito de adoração, clamando a ele por sua misericórdia, clamando a ele pelo
O que dizer? O que fazer?
aí na sua casa, você que separou o seu dízimo e a sua oferta, nós queremos orar e consagrar ao Senhor. E está colocando diante de Deus a sua vida, diante desse ato de fé, num tempo em que estamos enfrentando tantas dificuldades, tantas crises. E no momento de crise nós somos tentados a tomar aquilo que não é nosso, a muitas vezes não devolvermos aquilo que pertence ao Senhor, que é o nosso dízimo. Mas eu quero louvar o Senhor pela tua vida, que mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de crise, tem se mantido fiel ao Senhor. Toma aí na tua mão, querido, a tua oferta, o teu dízimo. Nós vamos estar orando e no momento oportuno você pode estar vindo ao templo entregar. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós louvamos a Ti pela vida da Tua igreja, pela vida dos Teus filhos, aqueles, meu Deus, que têm se mantido fiéis, mesmo nesse tempo de dificuldade, mesmo diante de toda essa crise que nós estamos enfrentando, não só no nosso estado, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Ah, Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és Deus, és soberano, está no controle de todas as coisas e não permitirá que nada falte aos Teus filhos, não permitirá que aqueles, meu Deus, que Te buscam em fidelidade, que Te servem em fidelidade e compromisso, sejam afetados, porque a Tua palavra ela é fiel e verdadeira. E nós cremos que o Senhor suprirá a necessidade da Tua igreja, a necessidade do Teu povo, que o Senhor suprirá a necessidade de todo aquele que se levanta e clama ao Senhor. Em nome de Jesus, nessa hora, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas que os Teus filhos, meu Deus, têm separado para Ti, como ato de fé, em nome de Jesus, que o Senhor os faça prosperar, mesmo nesse tempo de dificuldade, assim como o Senhor, meu Deus, sempre fez na vida de todos aqueles que decidiram Te obedecerem e ser fiéis ao Senhor. Eu Te abençoo, querido, abençoa a tua vida, abençoa a tua família. E eu gostaria de, nesse momento ainda, junto com você, Igreja do Senhor Jesus, levantar um clamor pela vida de todos os nossos irmãos, principalmente os irmãos daqui da igreja de Epitaciolândia, os membros da MBCI em Epitaciolândia. Nós estaremos colocando a vida de todos os membros dessa igreja diante do Senhor nessa hora, clamando pelo sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, e orando também por aqueles que se encontram enfermos. Amém? Então você que está enfermo, você que conhece alguém que está passando por algum problema de enfermidade, você pode apresentar essa pessoa agora diante do Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra que diz que, meu Deus, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Na Tua palavra, meu Deus, que diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós queremos nessa hora aplicar esse sangue poderoso sobre a vida de todos aqueles que nesse momento estejam passando por algum problema, meu Deus, de saúde, por todos aqueles que nesse momento estejam feridos, Pai, por algum tipo de enfermidade. Nós aplicamos o Teu sangue agora sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida da irmã Maria José, sobre a vida da Miguelina e demais irmãos, meu Deus, membros desta igreja. Nós aplicamos o Teu sangue agora, o sangue que verteu através dos chicotes de Roma e que põe fim, meu Deus, a toda enfermidade. Nessa hora nós clamamos, independente de onde os Teus filhos estejam nessa hora, independente da enfermidade que eles estejam enfrentando, nós declaramos a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Teu sangue é por sinal
sobre essas vidas. O teu sangue é por sinal sobre a vida de cada um dos teus filhos, é por sinal nas suas casas. E nós declaramos que mal nenhum e que praga nenhuma atingirá as suas casas. Nós declaramos em nome de Jesus a vitória do Senhor sobre o teu povo, sobre a tua igreja na face da terra, sobre, meu Deus, todo o ministério MBCI, sobre a igreja MBCI em Epitaciolândia. E se você recebe essa palavra, diga glória a Deus e dê um forte aplauso ao Senhor. Fica atento agora, porque nós estaremos ouvindo uma palavra de Deus para o nosso coração. Não sai daí, amém? Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, queridos. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nesse domingo, 5 de abril, o dia em que nós somos convocados pelo nosso presidente da República a estarmos jejuando e levantando um clamor pela nossa nação. Eu creio que você atendeu esse chamamento, não só porque foi o presidente da República, mas porque o Senhor está nos convocando como igreja para estarmos nos levantando em clamor por esta nação. Eu creio que Deus fará grandes coisas nesta nação, que o Senhor vai trazer cura, que o Senhor vai trazer a total libertação sobre o Brasil, sobre as nações da terra, a partir do nosso clamor. E nessa noite nós queremos compartilhar com você uma palavra do Senhor ainda. Você que está aí na sua casa, que está acompanhando conosco nesse momento, através do Facebook, através de outras redes sociais, você que está conectado com essa palavra, se você puder abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 6, nós vamos compartilhar uma palavra nessa noite. E eu tenho certeza que Deus falará conosco aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, uma maná especial do céu, que Deus preparou especialmente para este dia. O Senhor falará. Abra o seu coração, independentemente de onde você esteja, o que você esteja vivendo, lembre-se, Deus está com você, aí onde você está. Deixe Deus falar contigo. Lucas 6, a partir do versículo 46, a palavra do Senhor diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Feche os seus olhos mais uma vez aí onde você está, da maneira como você está, assentado aí no seu sofá ou de pé. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor venha falar conosco por essa palavra. Paizinho, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. O Senhor está aqui, o Senhor está com cada pessoa que nesse momento está ouvindo essa palavra, está assistindo a esse vídeo. Que o Senhor venha falar nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale profundamente através dessa palavra ao meu coração, ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Que a Tua boa mão seja sobre nós sempre. Que nós possamos terminar este dia edificados pela Tua palavra e continuar firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos e cremos que assim será. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, que Lucas faz questão de relatar aqui no capítulo 6 desse evangelho, também Mateus, no capítulo 7, ele fala sobre isso.
essa parábola que Jesus falou. E essa parábola de Jesus é o encerramento de uma série de sermões que Jesus vinha pregando. Mateus relata isso a partir do capítulo 5. Do capítulo 5 até o capítulo 7, o apóstolo Mateus ele vai falar esses sermões que Jesus vinha proferindo, chamado Sermão da Montanha. É um sermão onde Jesus trata de diversas situações da vida cotidiana, de diversas situações morais do ser humano, étnicas. E ao final desse sermão, Jesus vai contar essa parábola. Lucas, a partir do capítulo 6, ele vai também fazer um resumo dessas parábolas de Jesus. E aí no final do resumo dessas parábolas, ele também relata essa parábola de Jesus. No final do resumo desse sermão de Jesus, melhor dizendo, Lucas vai relatar essa parábola que Jesus Cristo falou depois de ter ensinado tudo aquilo. Jesus nesse sermão, ele deu vários ensinamentos de como nós devemos viver aqui na terra. Ele falou sobre diversos assuntos. Se você for olhar na sua Bíblia, aí do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, você vai perceber que Jesus fala sobre diversos temas. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo assim: porque aqui Lucas faz questão de dizer que Jesus falou: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: por que vocês se referem a mim como sendo o Senhor de suas vidas, como sendo aquele que domina as suas vidas? No entanto, vocês não cumprem ou não fazem aquilo que eu os peço para fazer. E aí, Jesus, mais uma vez, ele começa a ensinar através de parábolas. Nós vemos na Bíblia diversos momentos em que Jesus faz comparações com as coisas espirituais, usando parábolas, usando histórias que as pessoas tinham entendimento, que as pessoas tinham capacidade de compreender melhor. E Jesus faz uma comparação aqui daquelas pessoas que ouvem a palavra dele com dois tipos de pessoas. Ele mostra aqui que dois homens construíram. Ele fala de dois construtores. Ele fala de duas casas, de dois tipos de construções. E Jesus fala que aquele que constrói a sua casa, que ouve as suas palavras, que a pratica, que coloca em prática, é comparado àquele que foi construir uma casa, que cavou bem fundo e colocou o alicerce na rocha. Mas aquele que ouve as palavras e não coloca em prática é comparado àquele que foi construir a casa, mas não cavou profundamente, construiu na superfície. Em outra versão diz assim: construiu a casa sobre a areia, sem nenhuma profundidade. E o que nós aprendemos com Jesus através dessa parábola? O que Jesus realmente quer nos ensinar? O texto, queridos, ele fala de casa. E nós sabemos que a palavra casa, quando nós ouvimos essa palavra casa, nós temos várias ideias na nossa mente. A primeira ideia que vem à nossa mente é a ideia de abrigo. Casa, nesse caso, é o lugar onde nos protegemos do frio, do calor, da chuva, do vento e de intrusos. Nossa casa é o nosso abrigo. Essa é a ideia que vem à nossa mente quando nós nos referimos à casa. Outra ideia que vem à nossa mente é a ideia de segurança. É o lugar onde nos sentimos protegidos, onde guardamos os nossos bens, onde colocamos as nossas coisas que gostamos. É a nossa casa. Casa também, ela tem um sentido de lar, ela significa lar. E uma atriz chamada Judy Garland, no final do filme O Mágico de Oz, que foi editado em 1939, onde ela interpretava a órfã Dorothy Gale, ela diz a seguinte frase: não há lugar como lar. E sempre que ela falava essa frase, ela estava se referindo ao lugar onde ela deveria estar naquele momento. Essa frase era a chave para que ela voltasse ao lugar que representava seu reduto, a sua segurança. Então, casa também para nós é o lar. É onde as nossas histórias se desenvolvem. É onde
estão aqueles que nós amamos. Todos nós gostamos da nossa casa, não é verdade? Muita gente diz assim, é muito bom viajar, a gente escuta muito isso, mas melhor é voltar para casa. É bom viajar, mas melhor é voltar para casa. Mas nesse tempo em que nós estamos sendo impedidos de sair de casa, existem muitas pessoas que já estão entediados, que querem sair de casa a qualquer custo. Pessoas que acabam, de alguma maneira, dando um jeito de burlar a ordem geral de fique em casa, fique em casa. Nunca se falou tanto que devemos ficar em casa como agora, nesse tempo que estamos vivendo. Mas, nesse momento, tem muitas pessoas que não querem ficar em casa, que gostariam de sair de suas casas. Mas a nossa casa, o nosso lar, ainda deve ser, mesmo nesse tempo de dificuldade em que a gente passa bastante tempo dentro de casa, às vezes se entedia e quer sair, mas nós devemos compreender que a casa, ela deve ser o lugar onde nós devemos realmente, a nossa casa, o nosso ambiente familiar, deve ser o lugar onde deve se adquirir os hábitos que o Senhor quer que nós tenhamos. Deve ser o lugar onde nós devemos cultuar a Deus nesse tempo, mas não nos esquecendo que quando pudermos voltar para o templo, a casa do Senhor, o templo onde nós nos reunimos como igreja, deve ser visto por nós como um lugar propício para adoração em família cristã. Mas a nossa casa, queridos, essa casa que Jesus está falando, especialmente aqui nesse texto, porque como nós falamos antes, Jesus usa aqui uma parábola. E as parábolas, elas são uma ilustração do que é real, uma ilustração das coisas espirituais. Essa casa de que Jesus está falando aqui não é essas quatro paredes, não é esse ambiente onde nós vivemos, não é especificamente esse lugar para onde nós gostamos de voltar no final do dia ou depois de uma viagem, não é o lugar onde nós guardamos as nossas coisas, ou onde nós dormimos, ou onde nós fazemos as nossas refeições com a nossa família. Essa casa que Jesus fala aqui é a nossa vida, é a nossa trajetória, são as nossas escolhas, nossos caminhos, nossos desejos e aspirações. As pessoas que Deus nos confiou para cuidar, essa é a nossa casa. Nós vemos em outros textos da Bíblia, por exemplo, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué está finalizando o seu ministério, depois de já ter feito tudo aquilo que Deus planejou que ele fizesse aqui, conduzindo o povo, depois que Moisés foi recolhido para o Senhor. Josué, depois das conquistas na terra prometida e de ter conduzido o povo durante aquele período, Josué reúne o povo, já sabendo que Deus o chamaria para a sua glória, para a sua presença. Josué conversa com o povo, faz-os lembrar dos propósitos de Deus, faz-os lembrar do que Deus havia feito por eles. E Josué diz assim: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. Se aos deuses desses povos, cuja terra hoje vocês habitam, ou se o nosso Deus que nos tirou lá do Egito. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Quando Josué fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué estava dizendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele estava se referindo às pessoas, à sua própria vida, à vida daqueles que ele tinha responsabilidade para com eles. E queridos, quando Jesus fala essa parábola, comparando aqueles que escutam a sua palavra com aquela pessoa que constrói, ele diz que todos escutam. Nós vamos aprender aqui nessa parábola de Jesus, nesse texto, como construir uma casa, a casa que Deus quer que nós sejamos. Como construir a casa que Deus quer que nós tenhamos. E eu te pergunto nessa noite, como está construída a sua casa? De que maneira você tem construído a tua casa? Essa casa tão especial que Deus criou com o propósito de adorá-lo, de viver para Ele a sua vida.
E de que maneira você tem construído a casa daqueles que Jesus te confiou para cuidar, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, a tua família, aqueles que Deus te deu a oportunidade de influenciar. De que maneira tem sido construído? Onde? De que modo tem sido construída essa casa? E a primeira coisa que nós aprendemos nessa parábola de Jesus, aqui escrita por Mateus e também por Lucas, que foi o texto que nós lemos, é que a oportunidade de construir é dada a todos. A oportunidade é dada de modo igual. Quando nós nascemos, Deus está nos dando a oportunidade de construir a nossa vida, de construir a nossa casa. Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Alguém já dizia que a nossa vida é como uma página em branco, que Deus nos entrega todos os dias para que nós possamos reescrever a nossa história. Cada novo dia que nasce, cada novo dia que Deus nos oportuniza viver, é uma nova oportunidade da gente construir a nossa casa de modo que Deus espera que nós a construamos. Todos têm oportunidades. Todo aquele que nasce é dado a ele uma oportunidade, um direito de construir. Deus coloca a terra à disposição de todos. A sua palavra, Deus coloca à disposição. Nós observamos no texto que Jesus fala assim, que os dois construtores construíram. Ou seja, os dois tiveram a oportunidade de construir. O primeiro construtor decidiu cavar bem fundo e construir a sua casa. O segundo decidiu construir na superfície. Mas os dois tiveram oportunidades iguais. Provavelmente as casas foram construídas próximas uma da outra. Foram construídas no mesmo terreno, provavelmente. A única diferença aí, queridos, era na maneira como ela foi construída. Um construiu na profundidade, um cavou bem fundo, diz o texto, e o outro apenas cavou na superfície. A segunda coisa que eu aprendo aqui, o segundo ensinamento que eu recebo do Senhor nessa palavra, é que assim como todos têm oportunidade de construir, também a tempestade vem para todos. E esse tempo que nós estamos vivendo de terror em toda a terra, é um tempo de tempestade. Nós podemos comparar com um tempo de uma grande tempestade, que não escolhe raça, cor, religião, não escolhe meio social, ela vem para todos. Assim como essa tempestade a que o Senhor se refere, que viria sobre aquela casa. Ele fala que as tempestades vêm contra aquelas casas, o vento sopra forte, os terremotos abalam aquelas casas, mas tem uma casa que não é abalada por aquelas tempestades, embora ela seja também colocada com a mesma intensidade, embora o vento sopre sobre ela com a mesma intensidade que soprou sobre a outra casa, ainda assim aquela casa não é abalada. Então a tempestade vem para todos. Talvez você fique pensando assim, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez nesse momento você se questione, Senhor, por que eu? Por que nós? Por que a minha casa? Por que minha família? Por que estamos vivendo isso? Lembre-se, querido, não é você, é sobre todos. Não é somente você que passa dificuldade. Todos passam dificuldade. A tempestade alcança a todos em algum momento da vida. E especialmente nesse momento, todos nós estamos, vamos dizer assim, no mesmo barco, passando pelas mesmas situações. Alguns, claro, com mais gravidade, outros não. Mas todos nós estamos à mercê dessa tempestade. Porém, uma coisa que chama a atenção, e que é a terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, é sobre a escolha do alicerce desta casa. Jesus fala que os construtores construíram. E Jesus, em outras versões, ele ainda diz que um construtor era sábio, porque ele construiu na profundidade. E o outro construtor é chamado por Jesus de tolo, porque construiu na superfície ou na areia.
Um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. Um escolheu a profundidade, outro escolheu a superfície. E aqui, queridos, eu quero chamar a sua atenção e fazer a pergunta. O Senhor está nos perguntando nessa noite: onde ou de que maneira está sendo construída a nossa casa? Em que tipo de alicerce estamos construindo as nossas vidas, a nossa família, a vida daqueles que nós temos a responsabilidade de orientar, de cuidar? Que tipo de alicerce nós estamos usando para construir? Os alicerces são os valores, são os caminhos que decidimos seguir. Nesse tempo em que as pessoas banalizam tudo, se costuma dizer: hoje tudo é natural, se pode tudo. E usam a justificativa de que nós estamos vivendo no tempo da graça para querer, vamos dizer assim, cobrir alguns tipos de atitudes inadequadas à palavra do Senhor. Mas o pastor Luciano Subirá, no seu livro Impacto da Santidade, ele diz uma frase que é tremenda. Ele diz assim: graça não é permissão para pecar. Os princípios de Deus são inegociáveis. Isso é uma verdade, queridos. Deus não negocia os seus princípios. Nós temos que entender que se a nossa casa, que a nossa vida não estiver alicerçada sobre a rocha que é Cristo, sobre os valores, sobre os princípios da palavra de Deus, que são inabaláveis, que são inegociáveis, nós estamos sujeitos a sermos destruídos a qualquer momento. Nós temos que alicerçar a nossa casa sobre os alicerces da fé na palavra, sobre os alicerces do compromisso com a palavra de Deus. Nesses tempos difíceis, mais do que nunca, precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos compreender que a nossa vida está nas mãos dele. Precisamos compreender, queridos, e confiar no seu amor. Precisamos entender que venha o que vier, se a nossa fé estiver firmada na palavra do Senhor, se o nosso coração estiver em Deus, nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos. Aleluia. Você pode dizer aí para essa pessoa que está do seu lado, que está com você aí: construa a sua casa no alicerce da palavra de Deus. Construa a sua vida. Se você ainda não tem construído, você entende que a sua vida está em perigo, porque provavelmente os princípios da palavra de Deus não são o alicerce dela. Nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de rever. Deus está te dando a oportunidade de reescrever a sua história. Hoje Deus está te entregando essa página em branco, está dizendo: você pode escrever uma nova história a partir de agora. A sua casa pode começar a ser construída a partir de agora nessa rocha. Se você sente que está na superficialidade, Deus te chama nessa noite a cavar mais profundamente, a entrar num relacionamento mais profundo com Ele. A gente se pergunta, queridos: meu Deus, que tempo é esse que nós estamos vivendo? E a resposta do Senhor vem para nós através de várias palavras que nós temos ouvido, através de tantas coisas que nós temos ouvido do Senhor. Esse é o tempo de restaurar a comunhão com Deus. Esse é o tempo de aprofundar, de criar raízes na presença de Deus. Esse é o tempo que Deus está nos dando para, como igreja, como famílias, como nação, estamos nos levantando para alicerçar a nossa casa na rocha que é Cristo, para afirmar os alicerces das nossas vidas no Senhor, que é a nossa rocha, naquele que pode tudo. Aleluia. Queridos, nessa noite o Senhor te chama a firmar a sua casa nele. Mais uma vez eu te pergunto: onde está firmada a sua casa? Talvez você esteja
passando não só por essa luta dessa pandemia, mas outras situações que você está enfrentando há tempo já. Talvez um problema familiar, uma situação que você não consegue controlar. E nessa noite Deus está te dando a oportunidade, aí na sua casa como você está, de fazer uma aliança com Ele, de falar com Jesus: Senhor, eu não quero ser essa pessoa tola que constrói a casa sobre a areia, que constrói na superfície, que não tem firmeza em Ti. Eu quero construir a minha casa na rocha. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, aí onde você está, e a orar. E eu quero convidar você que talvez esteja distante do Senhor, você que talvez entende que tem vivido longe da presença de Deus, que talvez tenha andado por caminhos que não agradam a Ele, que entende que precisa firmar a sua vida em Deus, que precisa se fortalecer nessa rocha, que precisa aprofundar o relacionamento com Ele. Eu te convido você a orar ao Senhor e a fazer essa aliança com Ele, a entregar a sua vida a Jesus e a se comprometer a partir de agora, praticar a palavra do Senhor. Porque, queridos, ouvir a palavra, todos podem ouvir, mas o Senhor fala que aquele que ouve e coloca em prática, esse sim está seguro. Pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade como for, estará seguro. Então não seja apenas um ouvinte da palavra, não seja apenas um amigo do Evangelho, seja alguém que tem compromisso com o Senhor. Hoje Deus nos dá a oportunidade de fincarmos as nossas raízes, de aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Nós vamos adorar o Senhor. Quero convidar você a ficar de pé aí e adorar a Deus, ao mesmo tempo orar ao Senhor, entregando a tua vida, a tua casa, a tua família, declarando para o Senhor que essa casa é do Senhor, que a sua vida é do Senhor, que a sua família é do Senhor. Aleluia, Senhor. Levante a tua mão e adore a Ele aí. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, queremos entregar nossa vida mais uma vez ao Senhor. Nós sabemos que podemos estar andando por caminhos que o Senhor não aprova. Talvez, Pai, estejamos na superfície, temos ouvido a Tua palavra, mas não temos colocado em prática, não temos vivido segundo a Tua vontade. E nessa noite nós pedimos perdão. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe por estarmos sendo planos a ponto de construir nossa casa sobre a areia. Nessa noite nós queremos fazer o compromisso de construir a nossa casa na rocha, que é Jesus. Nós queremos cavar profundamente as nossas raízes, nós queremos aprofundar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Receba a nossa oração, receba a nossa vida e nos ajude a viver segundo a Tua vontade. Aleluia, glória a Ele.
você está. Agradeça ao Senhor por essa palavra que Ele trouxe ao teu coração nessa noite. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus, Pai, que se importa com os teus filhos. Obrigada porque a tua palavra, Pai, ela vem de encontro às nossas necessidades. Nós queremos nessa noite te agradecer por essa palavra que é verdadeira, que é fiel e digna de toda a aceitação. Vem transformar as nossas vidas pelo poder da tua palavra. Ah, Senhor, que nós possamos alicerçar as nossas casas sobre a rocha que é Cristo. Que cada família, Pai, na face dessa terra entenda, meu Deus, que o Senhor é a rocha onde nós devemos levantar as estruturas da nossa vida, da nossa casa, a casa que o Senhor deseja habitar. Ai, se nós estivermos em Ti, meu Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós jamais seremos abalados. Aleluia, nós te louvamos, porque o Senhor é a nossa rocha. E podem vir os ventos, tempestades, podem vir, meu Deus, as ondas, o mal que vier, não poderão nos atingir nem nos destruir, porque nós estamos firmados em Ti. Se você crê, diga glória a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós agradecemos ao Senhor pela tua vida, por ter nos acompanhado até aqui. Nós já queremos estender o convite para o nosso próximo culto. Nosso culto Passos de Fé na quarta-feira, às 19 horas. Nós te esperamos. Amém? Que o Senhor te abençoe.